Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo de doutrina. Hoje nós vamos falar sobre a providência de Deus. Nas nossas últimas aulas já falamos sobre o ser de Deus, transcendência e imanência, falamos sobre o ser de Deus e seus atributos, falamos sobre a Trindade. Na nossa última aula falamos sobre a vontade de Deus e hoje nós vamos falar sobre esse tema específico da providência de Deus. Um tema bastante interessante, porque, de certa forma, ele está muito relacionado a algumas expressões e afirmações que nós ouvimos no nosso dia a dia. Afirmações como, por exemplo, um jovem que está apaixonado por sua namorada e quer pedir em casamento, e lá no pedido ele faz todo um cenário, um clima inteiro e fala que o destino nos uniu. Ou seja, muitas pessoas creem numa força impessoal, ou às vezes até pessoal, um controle divino, mas como se as rotas das nossas vidas já estivessem determinadas, e aí isso chamam muitas vezes de destino. Nós podemos trazer o exemplo de uma jovem que encontra o seu emprego dos sonhos e, ao ser efetivada, ela diz que sorte a minha. Ou seja, nós geralmente cremos, as pessoas creem em algum tipo de força que contribui para que as coisas deem certo, no caso a sorte, ou para que as coisas deem errado, no caso o azar. O pessoal do futebol aí, quem gosta de esporte, ouve muito isso, que sorte, que azar. Ou mesmo expressões artísticas do nosso cotidiano. Aquela música tão conhecida, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Então, sejam forças impessoais, algum tipo de contribuição positiva ou negativa para as coisas da nossa vida, ou até mesmo a necessidade de colocar algum tipo de pessoalidade ou inteligência em mera possibilidade estatística, porque o acaso, ele usado dessa forma, é uma impossibilidade lógica, porque o acaso é apenas uma possibilidade matemática, ele não é uma entidade, ele não é uma força, ele é apenas uma possibilidade. Mas as pessoas vão atribuindo, então, para os acontecimentos da sua vida, alguma coisa. Eu trago um exemplo a respeito de como a providência está diretamente, ou deve estar diretamente ligada à forma como o cristão vê o mundo. Ontem eu fui ao shopping com a minha esposa e nós, ao tentarmos entrar, estávamos ali na entrada do estacionamento e a cancela, ficamos parados na cancela, porque estava faltando cartão no emissor dos cartões ali de estacionamento. Demos a ré, fomos para outra cancela e lá a máquina estava prendendo o cartão. Poderíamos julgar que foi o azar ou que sorte, mas a providência é uma doutrina que nos ensina de que nada acontece por acaso, nada acontece como um jogo de fatores, um exercício apenas de probabilidades, mas que até um pequeno atraso, ele pode ser um ato divino para que realize o seu propósito maior nas nossas vidas e na história. Ouvir isso, de forma geral, nos ensina que as pessoas têm alguma expectativa acerca do governo das coisas. Porém, existe também muita expressão que vem de uma péssima teologia dentro da igreja. Quando nós ouvimos teólogos dizendo que Deus criou todas as coisas, mas que as entregou a uma autonomia, que Deus estabeleceu as leis naturais e por elas o mundo é guiado, por elas o mundo é regido. Deus, ele parece apenas um espectador ou uma espécie de torcedor, querendo que as coisas deem bem, mas que não mexe nelas, não guia e nem intervém, não interfere de forma nenhuma. Como se Deus fosse uma espécie de relojoeiro, que ele monta um relógio, dá corda e agora as coisas acontecem por si só. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina acerca da relação de Deus com a sua criação, acerca da providência, da soberania e tantas outras doutrinas. Algumas pessoas também vão nos trazer uma ideia de que Deus, ele apenas prevê as coisas, mas não tem controle nenhum. De que ele sabe todo o futuro, mas ele não tocou naquele futuro, ele não montou aquele futuro, mas ele é governado exclusivamente por forças naturais e pela liberdade humana. Ou seja, Deus é apenas um supervisor, mas ele não tem preocupações com os detalhes. Outro dia eu estava assistindo a entrevista de um rapaz, dito pastor, socialista,
e que ele dizia que Deus era o silêncio e que Deus não poderia ser onipotente, né? Ele sacrifica algumas doutrinas acerca do ser de Deus por causa do problema do mal. Tem a Odisseia, em que nós temos aquela questão de Deus ser poderoso, todo-poderoso e bom, e existir mal no mundo com pessoas inocentes. Mas será que essas duas afirmações não podem coexistir sem ser necessário sacrificar os atributos divinos? Isso é uma questão interessante que nós vamos responder ao longo, né, desse estudo acerca da doutrina de Deus, da vontade de Deus, da soberania divina, da liberdade humana, e vamos conversando aí, quando chegarmos no pecado também, várias doutrinas são organizadas e explicadas para que entendamos isso de uma forma melhor. Mas ele, nesse caso, sacrifica a doutrina da soberania de Deus e da providência por causa do mal no mundo. Ou seja, a providência para muitas pessoas é apenas uma antecipação, Deus fazer uma previsão, mas ela é mais do que isso. Ela é mais do que antecipação, é mais do que previsão e é mais do que provisão. A providência de Deus, ela não é apenas reativa, ela nem é apenas proativa. A providência de Deus, ela é determinante para que as coisas aconteçam. E se Deus não agir de forma providente, as coisas não acontecem. Eu quero ler com vocês um texto, está aí já em tela, Romanos 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba aqui que Paulo, ele não espera que as coisas deem certo, que tudo vá bem no final, não é apenas uma expectativa otimista, não é como se ele dissesse que ele espera, que ele crê que as coisas acontecerão de acordo com a vontade de Deus, sem saber de fato que elas acontecerão. Na verdade, a afirmação de Paulo aqui é mais intensa. Olha o que ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Olha que expressão convicta e de grande consolo. Paulo, ele está nos ensinando que nós devemos saber, que nós sabemos que as coisas não estão jogadas a uma probabilidade estatística, a um sorteio de acontecimentos, mas que todas as coisas que acontecem, elas cooperam para o bem. Vamos ler o restante do texto, para que nós percebamos algumas coisas bastante bacanas acerca da doutrina da providência. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Vamos agora do 29 até o 39. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Estou lendo na Almeida, século 21. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Portanto, o que poderíamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que para Paulo, Deus não apenas faz as coisas cooperarem, e veja que essas coisas podem ser coisas boas, mas também podem ser coisas ruins para o nosso bem.
Mas Paulo está nos dizendo que Deus não faz apenas as coisas concorrerem para algo, mas para o nosso bem. Existe um propósito. Isso é então fundamental na nossa compreensão da providência divina. É que Deus age, Deus intervém e com base num plano, com base num propósito. Existe um objetivo. Então a providência remete ao governo de Deus, mas não apenas um governo imediato conforme necessidades e objetivos imediatos, mas Deus tem um propósito geral e final para todas as coisas. Esse texto também nos remete a uma antiga afirmação da igreja que é bastante fundamental e expressa muito acerca desse relacionamento que Deus tem com o seu povo. É aquilo que nós falamos de Deus pro nobis, ou seja, Deus por nós. Isso é a essência da doutrina da providência. Não importa o que tenhamos de suportar nesse mundo, como cristãos, nada pode desfazer o relacionamento que temos com a providência amorosa e soberana de Deus. Então nós não acreditamos num jogo estatístico, mas no governo do Senhor sobre todas as coisas. Vamos então para a definição de providência. O termo em si, providência, vem do latim providere, que significa ver de antemão, ou seja, ter uma previsão sobre algo. Nós temos também um termo grego, né, pronoia, ou pronia, em que significa controle, significa previsão, cuidado providencial, fazer provisão de algo. Então, é até um termo bacana, porque ao invés de nós acreditarmos em mera previsão, a providência nos traz uma ideia mais de provisão, em que Deus faz acontecer, mas com um propósito. Então nós temos duas palavras aí, uma latina e uma palavra em grego, que remete a isso, né? Providere e pronia. Aqui, se você conhece o grego, tem um O, né? Mas a pronúncia mais correta seria provavelmente pronia. Vamos então para uma definição. Providência é o governante poder de Deus que supervisiona a sua criação e realiza seus planos para isso. Vou ler de novo. Providência é o governante poder de Deus que supervisiona a sua criação e realiza seus planos para isso. Veja então que Deus não apenas criou o universo, mas também o direciona para o cumprimento dos seus propósitos. A criação e a providência pertencem juntas como dois lados da mesma moeda. Sem a criação nada poderia haver, né? Sem a criação não poderia haver providência, mas a criação dificilmente poderia se sustentar sozinha. O que Deus fez, o Deus que fez o universo também ordena e governa de acordo com sua vontade. Então, veja que a doutrina da providência nos diz respeito ao Deus Criador, mas não aquele Deus Criador que deu corda e deixou o mundo por conta própria, mas que sustenta, que supervisiona, mas que governa tudo aquilo que Ele criou, e Ele sabe o fim desde o começo, e Ele guia as coisas para que elas culminem, para que elas concretizem esse seu plano final. O Catecismo de Westminster, o Breve Catecismo, ele diz assim: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Olha de novo. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar. Então a providência também significa preservação, e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. A providência então vai se manifestar em 3 pontos aqui principais que nós podemos destacar. Primeiro, que a providência de Deus, ela remete à manutenção de toda a criação. No Evangelho, nós vemos isso na pessoa de Cristo, né? Que nós vamos aprender que é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, então ambos têm divindade, e o relacionamento do Pai com o Filho e com o Espírito Santo inclui obras, e essas obras remetem à criação. Deus criou todas as coisas, e Ele criou através do Filho e sustenta através do Filho também, e através da sua palavra. Deus sustenta todas as coisas hoje,
John Piper tem uma afirmação bastante interessante de que quando ele olha o sol entrar pela janela e vê aqueles fragmentos de poeira suspensos, ele se lembra de que eles não estariam suspensos se agora Deus não estivesse sustentando todas as coisas. Eu quero ler somente 2 textos. Um que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, quando Paulo diz assim: Ele, Cristo, existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então nele tudo foi criado, nele tudo está sendo sustentado. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, e continua, mas veja então que a providência é um ato de Deus em sustentar toda a criação. Sem o ato providente de Deus, a criação entraria em destruição, em colapso, em inexistência, porque só continua a existir devido à providência do Senhor. Uma outra coisa é que envolve, que a providência significa que Deus se envolve em todos os eventos. Aqui é bastante importante que entendamos que Deus ele pode não ser o provocador dos eventos, de alguns eventos, de muitos eventos, de um ou outro evento que nós observamos, mas Deus ele está envolvido ao permitir ou ao ordenar os eventos. Nós temos vários textos sobre isso, acerca da manifestação de Deus na criação. Por exemplo, o Salmo 22, versículo 28, que é o que nós vamos ler agora. Que diz assim: Porque o reino é do Senhor, é Ele quem governa as nações. Então, em Salmos, nós vamos ter muito essa expressão de Deus sendo aquele que está sobre os reis, que está acima de todo governo, porque, de fato, Ele é aquele que reina sobre todas as coisas. Ninguém age sem a sua autorização, sem a sua permissão. E um outro texto em Provérbios, capítulo 16, versículo 36. Aí tem 36, mas é 33. A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Vamos para Mateus também? Vamos ler mais um texto? Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, não existe acontecimento nesse mundo que não esteja debaixo, de alguma forma, da permissão do Senhor, pelo menos. Em terceiro lugar, acerca da providência, é que Deus dirige todas as coisas para o seu fim determinado. Ainda no segundo ponto, nós poderemos destacar a ação de Deus em favor do seu povo e dando respostas às orações, e também Deus se envolve na história porque no final ele vai trazer juízo sobre as coisas. Mas nesse terceiro ponto, nós vemos que tudo isso acontece porque Deus tem um propósito predeterminado para todas as coisas, para a história, para o seu povo, e ele vai dirigir tudo isso para esse fim. Quando nós falamos então sobre esses temas, nos traz aquele ponto que nós falamos no começo, né, acerca do problema do mal. Mas acerca da providência, a relação dela com o mal, nós podemos destacar alguns pontos, que é o que nós vamos fazer aqui. Em primeiro lugar, que Deus permite o mal. Então, o mal, ele está relacionado a esse terceiro ponto que nós trabalhamos agora há pouco, o segundo ponto, perdão, de que Deus ele se envolve, inclusive permitindo. Então, Deus não tem nenhum relacionamento com o mal no mundo, porque ele só pode acontecer porque Deus tem autorizado, Deus tem permitido esse exercício. Não está fora do seu governo, não está fora do seu controle e nem está fora dos seus freios, da sua graça comum, quando ele intervém freando o mal que poderia ser muito maior do que ele já acontece por causa da maldade do homem, do pecado do homem. Deus também, ele se relaciona com o mal de forma providente, punindo o mal com o mal. E isso entregando os homens às suas próprias vontades. Lembra que parte do juízo de Deus hoje já é falar para os homens que desejam pecar
pequem como vocês querem. Deus entrega os homens às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Então, aquele pedido humano de Senhor, faz a minha vontade, acontece muito, e Deus faz isso em juízo. Faça o que você quiser, e aquilo que nós queremos nos traz consequências terríveis, porque o nosso coração pecaminoso nos leva a querer, desejar e realizar coisas contrárias à vontade preceptiva, à vontade moral de Deus. Nós vemos também que o relacionamento de Deus com o mal na Bíblia é que ele também pode transformar o mal em bem. Nós vemos isso muito na vida de José, onde nós temos ali todas as coisas acontecendo, mas Deus sempre trazendo um bem, seja para José e no final um bem para a sua família e para o seu povo, porque onde José foi posto, ele foi colocado para trazer bênção e graça sobre o próprio povo, a sua própria família, inclusive seus irmãos que o traíram. Nós vemos isso também em Cristo, né? Cristo é uma providência em que Deus transforma o mal em bem. O sacrifício, a morte, a injustiça cometida contra Cristo por parte dos homens, mas Deus redunda isso em salvação, em perdão de pecados, em santidade para o seu povo. Deus usa o mal para testar e disciplinar aqueles a quem ama. Um exemplo que nós temos é o próprio Cristo, que ele foi tentado por Satanás dentro da permissão de Deus. Diz o texto que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele ser aprovado, ser aquele que não agiu como Adão e cedeu às tentações de Satanás, mas pelo contrário, ele nega, ele rejeita e ele glorifica o Pai, cumprindo toda a sua vontade, e vontade é essa de seguir voluntariamente em amor ao sacrifício e morrer pelos nossos pecados. Isso também acontece conosco, né, sobre o juízo, sobre a disciplina. Deus disciplina o filho a quem ama. Ou seja, existe o uso por parte de Deus das circunstâncias que nos trazem algum tipo de sofrimento para que nós sejamos aperfeiçoados, para que percebamos que a única rocha que podemos ter, fiel e firme, é Cristo Jesus. O outro ponto é o relacionamento de Deus com o mal, acerca do que ele vai fazer com o mal no final das contas. No final das contas, todo o mal que acontece no mundo vai encerrar. Haverá juízo, mas também haverá encerramento do mal, no sentido de que o sofrimento vai acabar. Deus vai encerrar totalmente o sofrimento pelo seu poder e entre o seu povo. O seu povo vai ser livre do poder e da presença do mal, como nós vemos em Apocalipse 21, 27, 22, 14 e 15. Todas essas afirmações acerca do envolvimento de Deus no processo universal e nos atos das criaturas racionais requer um conjunto complementar de afirmações, como nós trouxemos aqui, para que entendamos a situação de uma forma melhor. Por exemplo, uma pessoa pratica uma ação ou um evento é desencadeado por causas naturais ou Satanás se manifesta. Ou seja, tudo isso é verdade. Uma pessoa pratica uma ação e ela a pratica voluntariamente, com liberdade. Um evento ele é desencadeado por formas naturais, um furacão, uma tempestade, ou Satanás mesmo se manifesta. Mas a doutrina da providência nos lembra, entretanto, que Deus prevalece. Nenhuma dessas coisas tem a autoridade final sobre os eventos. Nem as pessoas, nem a natureza, nem Satanás. Acaba quando Deus disser que acaba. E só acontece se Deus tiver um propósito maior para que aquelas coisas aconteçam, agindo então de forma autorizativa, permitindo. Outra afirmação: fazem-se coisas que se opõem ao conselho da vontade de Deus. Nós trabalhamos isso na sexta-feira passada. A doutrina da vontade acerca da percepção de Deus, né, da vontade de Deus moral. Deus institui uma lei, mas ele não obriga, ele não força, ele não age nos homens como se eles fossem máquinas para que eles cumpram. Ou seja, existe um aspecto da vontade de Deus que os homens descumprem o tempo todo, que é a sua vontade preceptiva. Não obstante, elas cumprem seu propósito por meio dos acontecimentos. Então, no final, as ações vão concretizar aquilo que Deus intentava, aquilo que Deus queria. Outra afirmação: os humanos intentam fazer o mal, porém Deus, que governa todas as coisas, usa suas ações para o bem. Nós trouxemos o exemplo de José e podemos também trazer o exemplo de Jesus Cristo.
em que as ações dos homens intentaram para o mal, mas Deus o glorificou e o instituiu como Salvador, aquele nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Somente através de Cristo os homens podem ser salvos. Então os homens intentaram o mal, mas Deus tornou em bem. Uma outra afirmação: os humanos, sob o domínio de Deus, pecam. Entretanto, Deus não é o autor do pecado, mas seu juiz. Então, mesmo Deus governando todas as coisas, os homens podem sim realizar mal, podem sim realizar pecado, mas Deus a ninguém tenta, Deus a ninguém inclina para o pecado. Deus age em relação a esses homens que pecam debaixo da sua autoridade, punindo. Deus será o juiz, e Ele é o juiz de todo mal. Filipe, isso fica complicado, mas é porque quando nós somos da providência de Deus, nós temos que lembrar de um termo bastante importante, que é o da simultaneidade, ou do envolvimento confluente de Deus com os atos humanos. Então Deus, ele tem um propósito maior, ele faz com que as coisas cooperam, mas Deus sim permite, e ele não age nos homens como se eles fossem meros robôs ou máquinas. O nosso texto de Romanos 8 nos lembra que todas as coisas que podem acontecer e que acontecem são da vontade de Deus, não fogem à sua vontade. E Ele, mesmo assim, não se torna o autor do mal, e nós nem podemos culpá-lo por nossa impiedade, pelos nossos próprios pecados. O texto não toma o mal por bem, não toma o bem por mal, ou seja, ele não chama de bem aquilo que é mal. Todas as coisas ali incluem tanto as coisas boas como más. Ou seja, o mal continua sendo identificado como mal. Doenças, morte, acidentes, tragédias, todas essas coisas continuam sendo mal. Romanos 8 não está chamando essas coisas de bem, mas que elas concorrem, que elas cooperam para o bem. Nada disso se torna bom se olharmos da perspectiva da providência de Deus. O que o texto nos informa é que, inclusive, estas coisas concorrem, favorecem, cooperam, no final de tudo, para o nosso bem. Esse, como nós falamos, é o caso de José. Nenhum pecado está acima da autoridade de Deus. E é isso que essa doutrina tão preciosa nos traz. A visão de que Deus não é inferior nem igual às criaturas, mas que Ele está superior, e que nós podemos realmente confiar nele, porque Ele não é aquele que não tem poder nenhum sobre as coisas. É aquele a quem nós podemos orar, confiar e esperar. O outro exemplo é Judas e Satanás. Judas é tomado por Satanás. Nós vemos isso em Lucas 22, versículo 3, de que Satanás age através de Judas para que Cristo seja morto, para vender Jesus e que Jesus fosse então crucificado. Judas agiu visando o mal, Satanás agiu visando o mal, mas Deus tornou a traição de Judas a Cristo em bem para nós. Visando a morte de Jesus, Satanás tentou abocanhar o calcanhar de Cristo, morder-lhe o calcanhar, mas teve a sua cabeça esmagada. Veja então que às vezes a gente diz que Satanás não tinha vontade de matar Jesus, mas apenas impedir que ele morresse na cruz. Mas a gente vai ver que toda a visão perfeita do plano de Deus em salvar homens pecadores através de Cristo não estava acessível a Satanás. Então ele vai agindo ali, em primeiro lugar, tentando matar, impedir o nascimento de Cristo, mas ele depois tenta trazer a Cristo falha, desistência, queda. Cristo triunfa, e por último ele tenta então, novamente, assassinar Cristo. E esse assassinato de Cristo, pensa ele que vai ser a vitória dele, mas nós sabemos que providencialmente Deus está agindo ali, para que através da morte de Cristo haja a nossa salvação, a nossa justificação. Então Deus transforma a morte de Cristo em maravilhosa obra de salvação. Algumas implicações dessa doutrina. A primeira é que o mundo não será finalmente destruído. Então, essa expectativa de que de repente o mundo entre em colapso, de que tenha um vulcão e que vai destruir toda a humanidade, um meteoro, uma invasão alienígena, que tudo vai se acabar, a doutrina da providência nos lembra que Deus decretou uma forma como as coisas vão acabar. E elas vão finalizar no retorno do seu Filho, que fará novas todas as coisas. A crença, a fé, saber acerca da doutrina da providência não nos dá uma expectativa
catastrófica, caótica para os acontecimentos. Embora coisas ruins, sofrimentos venham ainda ao mundo, a gente sabe que a consumação de todas as coisas não é a destruição. A segunda implicação é que tudo que acontece opera para o bem, como nós vimos daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Deus faz isso para que possamos perceber Ele como suficiente, como grandioso. E Ele vai utilizar coisas boas e coisas ruins que vão acontecer nas nossas vidas para que vejamos o bem. Cristo Jesus, morto, crucificado e ressuscitado para perdão de pecados. E uma terceira implicação é que cada acontecimento é um chamamento à confiança. Não é possível a gente ter uma mente sã sem um mínimo de confiança. Outro dia também eu estava no shopping com minha sogra, com minha esposa, e eu comecei a observar e fazer algumas especulações ali, então uma conversa acerca de possibilidades. E olha, se você reparar bem, não é possível viver sem o mínimo de confiança. Isso eu estou falando para qualquer pessoa, pessoas com fé em Deus, em Cristo, fé salvífica ou não, crentes e descrentes. Porque nós precisamos confiar que a lâmpada não vai cair, que o lustre do centro da praça de alimentação não vai despencar a qualquer momento, que os cabos de aço estão se sustentando, de que as colunas não vão ruir. Né? A gente confia que ao abrir a porta o chão não vai... que existe chão e que se esse chão existe ele não vai despencar. A gente precisa de um mínimo de confiança para ter sanidade, para ter tranquilidade. Mas para os crentes, mais do que isso. A gente precisa de um pouco de fé para viver, como eu falei, não a fé no sentido salvífico, a gente precisa de um mínimo de confiança nas coisas, até o mais, confesso, ateu precisa confiar e acreditar de que aquilo que ele vê, qualquer dado, corresponde a alguma coisa da realidade. Mas os crentes são chamados mais do que isso. Não apenas a confiar nessas pequenas coisas, que existe alguma ordem e expectativa acerca das pequenas coisas, mas a providência nos lembra que nós somos chamados a confiar que Deus cuida de nós, de que Ele cuida das nossas vidas, e essa confiança é refletida em obediência. Nós crermos na providência de Deus nos confia a obedecer, nos permite confiar a obedecer, porque sabemos que podemos seguir a vontade do Senhor, a vontade revelada, porque Ele tem agido providencialmente, para que cumpramos a sua vontade. E isso é acompanhado de regozijo, é acompanhado de alegria. Nós nos alegramos em saber que Deus cuida de nós, que governa as nossas vidas, que nossas ações culminam para um bem que Ele determinou, que é a salvação por meio do seu Filho. A providência nos torna pacientes na adversidade e agradecidos na prosperidade, para que possamos depositar nossa confiança, nossa firme confiança em nosso Pai Celestial sobre tudo o que nos acontece. Aqui é uma adaptação da pergunta 28 do Catecismo de Heidelberg. A quarta, nós não estamos sob domínio de forças cegas, então nós não estamos debaixo da autoridade, da ação de forças impessoais, do destino, da aventura, da sorte ou do azar, mas sob o agir de Deus e a soberania de Deus. Em quinto lugar, nos dá um relacionamento confiante com Deus. Não só aquele lá que nos leva à obediência e ao regozijo, mas confiante de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai agir providencialmente para realizar aquilo que Ele iniciou. Então nós queremos que Deus concretizará a obra de salvação, que a obra da salvação não depende das mãos humanas, mas depende da mão do Senhor. Que nós agimos sim, e Ele nos dá o santificado do nosso coração para que façamos escolhas sábias, para que façamos escolhas santas, mas Ele opera em nós santidade através do seu Espírito. Ele atua em nós, e isso nos dá um relacionamento confiante para a salvação, de que a nossa salvação está nas mãos de Cristo, mas também para a santificação, para sabermos que Ele tem realizado uma boa obra em nós, e que a boa obra que Ele iniciou, Ele há de concluir. Na Santo Agostinho tem uma frase muito célebre que diz: concede-me o que me ordenas, e ordena o que quiseres. Isso traz muito a visão de graça, misericórdia e de providência.
concede-me o que me ordena, ou seja, Senhor, me entrega aquilo que o Senhor pede que eu faça e ordena o que quiseres, porque se o Senhor conceder graça, o Senhor pode ordenar o que quiser, que eu vou realizar por causa da tua providência, e somente se o Senhor agir através de mim. E por fim, consolo. O consolo vem de sabermos que essa providência divina, a ação de Deus no mundo, nos traz a ideia de que Ele está sobre todas as coisas e que Ele realiza conjuntamente atos para o bem do seu povo, para o bem da igreja. Ele é a fonte suprema do nosso consolo. Então, nosso consolo não está nas probabilidades, nas possibilidades, em acontecimentos apenas positivos, mas nós podemos ser consolados até diante do sofrimento, até diante de coisas ruins, sabendo que Deus faz com que essas coisas concorram para o nosso bem, se estamos em Jesus Cristo. Inclusive, quando nós éramos descrentes, Deus agiu, apontando, trazendo coisas para que um dia chegássemos à pregação do Evangelho e nos dobrássemos diante de Cristo. Nenhum fio da nossa cabeça, nenhum fio de cabelo cai, sem que Deus saiba. Todos os nossos dias estão contados e isso nos consola. Deus saber todas as coisas e governar sobre elas nos consola. Até a próxima aula, nós vamos falar sobre criação e nos vemos, então, em breve. Fico com Deus e esse vídeo vai estar disponível para que você possa rever várias e várias vezes e tirar suas dúvidas, de repente colocando aqui nos comentários. Se você for da nossa igreja, manda uma mensagem para mim que a gente tenta responder a sua questão. Tchau, tchau. Deus te abençoe.